Olá pessoal, esse é o vídeo número 8, onde nós vamos iniciar o processo de usinagem. Nós já fizemos as configurações da castanha, já está tudo pronto aqui para nós iniciarmos o nosso processo de usinagem. É importante, antes de iniciar o processo de usinagem, a gente criar um processo, né, uma folha onde nós possamos dividir toda a usinagem em diversas etapas, inclusive já definindo as ferramentas para cada etapa. E aí depois a gente inicia então as estratégias de usinagem. Quer dizer, na realidade nós precisamos de um planejamento, que é o que está colocado ali nas instruções de trabalho. Então, quando vocês abrirem lá as instruções de trabalho, vocês vão ver que nós criamos aqui uma folha de processo, onde nós definimos então as estratégias de usinagem e a sequência de trabalho que nós vamos fazer. Porque normalmente os processos de usinagem, eles são feitos em várias etapas, com várias ferramentas. Dificilmente você consegue, dependendo da complexidade da peça, você não vai conseguir fazer com uma, duas ou três. Às vezes precisam de várias ferramentas para poder completar a usinagem completa da peça. Então aqui nós fizemos já a divisão do processo. Isso então os alunos vão precisar fazer também para suas peças. E qualquer dúvida pode me procurar e eu posso auxiliar vocês aí, né, na divisão desses processos de usinagem. No nosso caso aqui, então, na nossa peça de exemplo, nós temos aqui a primeira etapa do nosso processo, que é a etapa 1 aqui, é o faceamento da peça, onde nós vamos utilizar essa ferramenta, que é uma MWLNR. É importante que na escolha da ferramenta a gente observe as ferramentas que estão disponíveis aqui na nossa máquina, tá? Porque se a gente escolher uma ferramenta que não está disponível no torno, nós não vamos conseguir reproduzir isso aí fisicamente na oficina. Então vamos lá, para a gente ver aqui, depois desse processo aqui, eu vou passar aqui, vocês vão verificar aqui mais para frente, nós temos uma foto lá da torre do nosso torno, lá na oficina. No caso aqui eu coloquei a foto da máquina 2, da torre da máquina 2, que é a máquina que normalmente nós usamos geralmente para fazer as peças aí dessas aulas. E nós temos então todas as ferramentas que estão disponíveis aí na torre. E algumas que ainda não aparecem aqui também estão disponíveis. E a gente tem mais detalhes sobre essas ferramentas aqui nas próximas folhas, onde as ferramentas ISO, que são ferramentas padronizadas pela norma ISO, que nós temos disponíveis, estão relacionadas aqui nesta folha, tá? A ferramenta, por exemplo, que nós vamos usar no faceamento vai ser essa daqui, a MWLNR 2020K06. Isso aqui é um código da norma ISO. E nós temos aqui uma chave de código também da norma ISO, caso alguém queira saber exatamente de onde saiu esse código e o que representa cada letra e cada número desse código da norma ISO. Então aqui temos aqui a chave de código que mostra essa representação. E algumas ferramentas que não são normalizadas pela norma ISO que nós temos disponíveis, principalmente os bedame, ferramenta de rosca, eu coloquei aqui um desenho, né, e inclusive a configuração de ajuste delas no EdgeCam, tá? É bem simples de fazer esse processo. Aqui seria então para uma ferramenta de bedame de 2 mm, aqui para as brocas ainda não consegui encontrar, fazer a medição dos comprimentos, mas assim que eu tiver essas medições eu vou passar para os alunos. E aqui a configuração então das brocas, que nós no nosso caso aqui nós vamos utilizar no nosso processo. Aqui uma configuração de uma ferramenta interna que nós não temos disponível aqui no Instituto, mas para essa peça eu fiz a configuração porque ela tem alguns canais internos. Porém, a maioria das peças dos alunos não vão necessitar desse tipo de ferramenta aqui. E a outra ferramenta é essa ferramenta aqui também, uma barra de torneamento interno, que provavelmente vamos tentar ver se a gente consegue adquirir uma ferramenta dessa. Também atualmente nós não temos disponível, mas nós vamos considerar ela no processo. Se a gente não conseguir adquirir essa ferramenta até a data de usinagem das peças, a gente faz somente a furação e deixa esse processo de torneamento para uma outra etapa, tá? Bom, então é importante vocês verificarem essas ferramentas e utilizar essas ferramentas que estão listadas aqui no processo de usinagem de vocês. No nosso caso aqui então, nós já escolhemos aqui as ferramentas e então dividimos o nosso processo. Primeira etapa aqui então seria
com a ferramenta MWL-NR2020-06, fazer o faceamento e o torneamento externo dessa parte frontal aqui da peça. Então vamos lá. Aqui então o primeiro passo então seria nós selecionarmos a ferramenta. Aqui a gente observa aqui que nós temos as camadas aqui onde nós temos os layers, né? Então nós temos a aba de layer, a aba de características e uma nova aba aqui que não aparecia antes, que é a aba de sequência. Aqui nessa aba de sequência é onde vão aparecer todo o nosso processo de usinagem. O primeiro passo, então, como eu disse, seria fazer a escolha da ferramenta. Nós vamos aqui em biblioteca de ferramentas e nós vamos então escolher a ferramenta para o nosso processo. Observe que aqui nesse menu, nessa janela aqui de escolha das ferramentas, nós temos algumas abas, ferramentas de fresamento, de torneamento e furação. Então se eu vou trabalhar com a ferramenta de torneamento, eu seleciono essa aba. E depois aqui aparecem alguns filtros, onde eu posso também filtrar por tipo de ferramenta. Aqui passando o mouse aqui, nós vamos ver que esse filtro aqui ele vai filtrar somente ferramenta de torneamento externo, torneamento interno, canal externo e assim por diante. Então quando eu clicar aqui em torneamento, só as ferramentas de torneamento externo vão ser mostradas aqui nessa lista, tá? No meu caso aqui, eu tenho uma ferramenta aqui, que seria esta daqui, MWL-NR2020-06, tá? Mas vamos supor que a gente não tenha ainda configurado essa ferramenta. É o que eu vou fazer aqui. Nós vamos deletar essa ferramenta e vamos criar ela, porque muitas vezes o aluno vai precisar fazer isso. Então vamos deletar aqui e eu vou criar novamente essa ferramenta que está aparecendo aqui no meu processo, que é a MWL-NR2020-06. Então vamos lá, criar. Então nós vamos aqui selecionar o botão criar e vamos escrever o código da ferramenta. No caso da ferramenta da norma ISO, a descrição dela é o próprio código da norma ISO, MWLNR, vou dar um espaço, 2020K06. E agora, na aba geometria, eu vou definir então a geometria da minha ferramenta, MWLNR2020K06. E agora eu clico em definir, e aqui então ele monta o código da norma ISO, eu clico em OK. Vou definir também o raio de ponta. Vocês observam que a ferramenta aqui já está ajustada, mas o raio de ponta não está aparecendo. Então aqui eu vou... No caso aqui a gente pode observar que aqui ele pede a pastilha tem raio de 0,4. Então nós vamos selecionar aqui. Raio de 0,4. Raio de 0,4. Aqui no caso seria 0,4 mesmo. E agora nós vamos aqui também uma outra coisa que é importante a gente definir, se a ferramenta é direita ou esquerda. Vocês observam que aqui eu tenho lado esquerdo e lado direito. Então isso também é dado pela essa letrinha aqui no final do código. No caso R é ferramenta direita e L é esquerda. Se vocês tiverem dúvida é só verificar aqui. No caso nosso aqui, a nossa ferramenta aqui, ela está de ponta cabeça, né? Então, nessa condição aqui, ela é uma ferramenta direita. Então, eu vou deixar aqui ajustado para lado direito. E na montagem, então, eu deixo indicado que ela está revertida. Quer dizer, que ela está com a face para baixo. A face de corte dela vai ficar para o lado de baixo na máquina. Então, aqui já está correto. Então, só vou confirmar OK. E aí, então, aparece a minha ferramenta aqui. Eu vou selecionar ela. E agora então vou montar o meu processo de faceamento da peça. Agora então está definida a ferramenta, nós vamos escolher aqui a posição dessa ferramenta lá na torre da máquina. Então vamos ver como está a posição dessa ferramenta na torre da máquina. Aqui então, na foto da torre, nós podemos encontrar essa ferramenta MWLNR. Ela aparece aqui na posição, essa aqui é a posição 8, essa é a posição 7. Então aqui está a setinha aqui, que essa ferramenta MWLNR está na posição 7. Então nós vamos escolher aqui então a posição 7 do torno. E agora nós vamos verificar aqui qual é o comprimento que ela está para fora. Essa tabela aqui é do comando da máquina,
onde mostra para nós qual é a distância que essa ferramenta está em balanço aqui, ó, para fora da torre, tá? Essa distância aqui que aparece aqui, daqui da face, dessa face do diâmetro da torre até a ponta da ferramenta, é metade desse valor que está aqui, ó, tá? Que aqui isso é dado em diâmetro, esses valores, no caso do eixo X. No caso do eixo Z, seria então a distância dessa face até a ponta da pastilha aqui. Nesse caso, então, o valor é direto aqui, tá? Então vamos pegar aqui, ó, no caso do eixo X, eu dividindo esse valor 108.5 aqui, né, por 2, eu vou ter então aí 44.25, ou melhor, 54.25 e aqui 4.3. Então vamos lá. Então aqui na montagem, na aba de montagem, eu vou colocar aqui, ó, 54.25 e aqui eu vou colocar então aquele outro valor lá que é ferramenta 7, 4.3. 4,3. E agora aqui nessa aba da torre nós vamos selecionar esse item aqui, CSS. Isso significa o seguinte: Constant Surface Speed. Quer dizer que nós vamos utilizar essa ferramenta trabalhando com velocidade de corte constante. Essa é uma opção importante, né, em usinagem CNC, usar o comando de velocidade de corte constante para a gente poder ter a melhor performance da ferramenta. Então damos OK ali. Então está configurada a nossa ferramenta. E agora então o próximo passo é criar o nosso processo de usinagem, que nós vamos fazer então no próximo vídeo para não ficar muito grande.